Quem está lá, o LPJ? Pode soltar a tela. Gente, você já passou por aquela situação em que passa um vendaval? Ih, falei em vendaval, lembrei de quinta para sexta, né? Foi um vendaval. Do PVC lá da minha área, 2 placas, foram embora. Passa um vendaval. Aí depois chega a bonança, a calmaria. Mas aí quando a gente pensa que a coisa está caminhando bem, vem mais uma adversidade. Vem mais uma dor. Vem mais uma luta. Tem gente aqui que está enfrentando isso na saúde, não é? Vence uma situação, aí de repente, pum, outro diagnóstico, outra dor, outro lamento. Davi está vivendo isso. Ele havia conseguido manter o seu trono, a despeito de que, para que ele obtivesse esse intento, ele teve que perder o seu filho. Ele chora, ele lamenta, ele pede para que Deus tenha misericórdia dele. Ele lamenta 8 vezes, falando a expressão meu filho, 5 vezes o nome Absalão. Absalão, meu filho, Absalão. Mas ele decide, amados e amadas, voltar para casa, voltar para Jerusalém. E ele lida com alguns encontros e reencontros. E o narrador ele vai nos levando, é interessante, não é? Com a ideia de que, olha, sabe aquela vitória que não é muito vitória mesmo? A gente chama vitória de pirro, né? É uma vitória, mas tem um elemento também de luta, ou há uma situação que fica ali embutida. É o que está acontecendo. Davi, antes de pisar no solo de Jerusalém, chegando ao seu palácio, ele tem que lidar com a oposição. Então, a mensagem desta noite, eu quero caminhar junto com vocês nesse episódio, destacando 3 momentos do texto, que para mim são muito relevantes. Primeiro, quando Davi tem de lidar com a perversidade de Seba. Depois, quando o narrador vai nos apresentando um ato traiçoeiro de Joabe. Você vê, perversidade e traição. E, finalmente, há um relato da morte inglória de Seba, um inútil. Perversidade, traição e morte. Me parece que isso tudo acaba nos apresentando ou nos pintando um quadro de que na nossa vida, e aí eu quero seguir o mesmo entendimento da mensagem passada, fazendo uma tipologia aqui, na nossa volta para casa, para Jerusalém, enquanto a gente não chega lá, a gente também tem que lidar com oposição. E essa oposição, muitas vezes, também tem as marcas, os dedos, as digitais da perversidade
da traição e da morte. Se você acompanhar comigo, e por providência de Deus, se você estiver aqui domingo que vem, não é cronológico o relato de Samuel, mas é temático, teológico. O narrador vai nos apresentar aqui uma questão de um acerto com o passado. Então, eu quero caminhar com você assim, do jeito que eu gosto de trabalhar, olho no olho, com a Bíblia aberta, para dizer que se você pensa que recebeu Jesus e agora tudo são flores, você vai sair daqui convencido que não. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, o mesmo texto, a mesma história, o mesmo drama, de acordo com a história de Deus nas Escrituras, que nos fala que vamos ter de lidar com oposição, perversidade, traição, morte, e domingo que vem vamos ter que lidar com as contas do passado. Fato é, e aí Paulino, eu quero inverter, antes de ler o texto, falar a grande ideia, de que no entorno da nossa vida temos de lidar com a oposição. Mas Deus sempre envia um providente livramento. E aí, Thalita, esse texto tem isso. Porque esse texto começa falando de um homem perverso, Regina, e termina falando de uma mulher sábia. Há um contraste aqui. Para dizer que na nossa história, se nem tudo é bom, te segura na cadeira, nem tudo é ruim para sempre. Não, não. Deus não deixa a sua dor persistir mais do que seja do plano dele para lhe ensinar. Aí você deve estar pensando, mas pastor, eu já estou falando para Deus, Deus, eu desisto. Não, não desiste não. Olha para mim, não desiste não. Você ainda tem mais coisas para aprender com o Senhor. Então, o primeiro ato que eu quero fazer, Paulino, aqui, dando um clique, é a perversidade. E falando de Seba aqui. E destacando de que, antes de Davi colocar os pés em Jerusalém e reassumir o trono, ele tem que lidar com uma revolta. Mais uma. E isso não tem nenhuma surpresa. Mais rebelião, mais tragédia, mais problemas. E se você nessa noite assim fica meio desligado e ousa se desviar desse entendimento, eu quero lembrar a você de 1 Pedro 4,12 que diz: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Como é que Davi, ou o que Davi tem que lidar aqui com a perversidade desse sujeito chamado Seba? Acompanhe comigo a leitura, concentrado aqui, por favor. Aconteceu que estava ali um homem perverso. No hebraico aqui é um homem de Belial, um homem inútil, perverso, mau, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi
e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. E aí ele tem que lidar com uma perversidade que havia acontecido há algum tempo atrás, né? Quando Absalão estuprou as concubinas do seu harém, as 10 concubinas que ele deixou para cuidar do palácio. Ele tem que lidar com isso. Olhe para mim, como é que Davi lida? Olha para o texto agora. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia e as sustentou, porém não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa é o novo comandante do exército, também sobrinho de Davi, primo de Joabe, a quem Davi havia deposto. Convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá. Quantos dias, amados, Davi deu para Amasa reunir o exército? 3 dias. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se além do tempo. Por quê? O texto não diz. Mas era uma situação que Davi precisava lidar. Além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abisai: agora Seba, o filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Existem alguns detalhes aqui que eu quero que você olhe para mim e pense, mesmo aqui os juniores, dá para entender. Esse Seba é um sujeito que aparece na história aqui e some na história aqui também. Me parece que ele era mais um louco solitário, e louco também, mas um lobo solitário do que alguém que tinha algum tipo de apreço ou influência. De cara, os homens de Israel se apegam a ele, porque se você for ver como termina o capítulo 19, você vai ver no versículo 43 o seguinte: os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Olhe para mim, gente. Não existe sentimento mais difícil de lidar num relacionamento do que o ressentimento. Havia um ressentimento em Israel. As 10 tribos de Israel se sentiram isoladas, alijadas do processo, porque os homens de Judá guardavam a Davi, protegiam a Davi, eram leais a Davi. Só que Deus colocou Davi para ser rei de todo Israel, das 12 tribos. Mas eles estavam ressentidos. E quando se tem um grupo de ressentidos, atenção, na igreja, na família, no trabalho, basta ter um elemento só, que se levanta para falar alguma coisa, por mais insignificante e inexpressivo que ele seja, que os ressentidos se unem todos. É aqui que aconteceu. Seba se levantou e disse o seguinte: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. É interessante que essa mesma fala foi usada pelos aliados de Jeroboão, quando Roboão, o filho de Salomão, não
atentou ao conselho dos mais sábios, dos mais velhos, para afrouxar o peso dos encargos e impostos, e houve a cisão do reino do sul, ficando Judá e Benjamim, e do norte, o reino de Israel, com as 10 tribos. Esse povo aqui. Há um lapso temporal de 50 anos desse texto à divisão do reino. O que dá para a gente entender, Rayane, que esse episódio aqui, na verdade, apontou um ressentimento que permaneceu por, no mínimo, 50 anos. Você já viu isso acontecer na sua família? Ninguém conversa sobre nada. Tem família que ninguém fala. Mas fica ali. E passa o tempo. E as coisas não são conversadas. E aí, a gente supõe que o dito cujo, ou a dita cuja, que é da nossa família, deixou de falar com a gente porque, sei lá, a gente imagina, não é falado. Ressentimento mata. Alguém já disse, André, que ressentimento é você tomar veneno querendo que o outro morra. Caramba, esse agora vai, esse veneno que eu vou tomar, ele vai morrer essa noite. Seba, amados, é exemplo disso. De alguém que, ao meu ver, era um aventureiro. Mais tarde você vai ver que apenas os da família seguiram ele no final das contas. E ele teve que se esconder na sua cidade natal, a cidade de Abel. Mas a perversidade deste homem é sinal, amados, de que a gente tem que lidar com isso o tempo todo. E é interessante a ousadia desse Seba. Versículo 1, ele toca a trombeta. Ele chama o pessoal para a batalha. É interessante que esse texto começa com trombeta e termina com trombeta. Quando Joabe toca a trombeta, quando a cabeça de Seba é precipitada, muralha abaixo, a mando da mulher sábia. Como eu já disse, esse texto é um texto muito interessante de contrastes, muito vigorosos e vistosos. Seba pode ter sido um homem articulado, mas era apenas um homem de Belial, para usar a expressão no hebraico para homem perverso. Quem mais foi chamado de homem perverso no livro de Samuel? Só curiosidade, quem gosta disso, né? Ana, quando orou ao Senhor, disse: Eli, não me tenha como uma mulher de Belial, uma filha de Belial, uma mulher perversa. Os filhos de Eli, em 1 Samuel 1,16 e 2,12, são chamados também de filhos de Belial. Quando Saul foi proclamado rei, alguns homens perversos protestaram. Quem conhece a história bíblica sabe que o esposo de uma das mulheres que Davi vai trazer para si, Abigail, chamado Nabal, também foi considerado, chamado um homem perverso. Capítulo 25 de 1 Samuel 17 e 25. Homens que acompanharam Davi nos seus primeiros tempos, em 1 Samuel 30, 22, também eram perversos. Esse é o adjetivo também que Simei, aquele homem que ficava chamando Davi de homem sanguinário, enquanto ele descia para o deserto da Judéia, fugindo de Absalão, chamava Davi também de perverso. E no final do livro, nós vamos enxergar lá, no poema final, no capítulo 22, Davi vai dizer que os perversos serão destruídos. Se o Senhor vai me permitir fazer uma paráfrase ao texto de João, no mundo tereis aflições, o Senhor vai me permitir parafrasear dizendo o seguinte: no mundo tereis perversos. Davi tem que lidar com uma outra perversidade aqui, era o que ele iria fazer com as 10 concubinas que foram abusadas e estupradas por Absalão.
ele resolve não tocar nelas, colocá-las sob a custódia do Estado. Elas viveram como dependentes do Estado. Interessante, amados, de que a gente tem que aprender a lidar com as perversidades. E se existe uma forma errada, olha para mim, de você lidar com as perversidades, eu vou lhe adiantar qual é. Fugir. Não há desculpas para fugir. Davi, quando se viu, amados e amadas, tendo que lidar com isso, diz-nos o versículo 4, ele chama Amasa e diz o seguinte: olha, você tem 3 dias para reunir o exército. Isto é, vamos tomar uma atitude. Quando Amasa começou a enrolar, não sei porquê, não sei se ele usou corpo mole, não sei se o coração dele ainda estava leal a Absalão, que havia morrido, que havia nomeado ele comandante. Não sei qual era a de Amasa. Eu só sei que a coisa não estava caminhando bem. O que Davi faz? Versículo 6, ele chama Abisai, irmão de Joabe, e diz o seguinte: olha, esse cidadão, Seba, vai fazer mais mal a nós do que Absalão. Pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele. Queridão, queridona, eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Para de ficar sentado no seu lugar de conforto, como eu nessa cadeira, mas pensa na sua posição da vida. Enquanto as coisas estão acontecendo no seu entorno, e ao invés de ir para a luta, você prefere ficar choramingando pelos cantos, dizendo, como aquele desenho animado do meu tempo e de alguns aqui: ó vida, ó azar. Queridão, queridona, acordem, o que cai do céu é chuva, hein? Você precisa correr atrás. Eu vou usar um ditado que não é frase de coach não, mas é verdadeiro. Quer paz? Essa não é minha não, tem gente que diz isso, Isaac. Quer paz? Prepare-se para a guerra. A gente tem que se preparar, amados. Paulo, a Efésios capítulo 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus para permanecerdes firmes no dia mau. Ah, pastor, o que é dia mau? É uma época mau, não é um dia só não, é uma época. Essa era que a gente está vivendo agora, gente, é uma era de trevas. Enquanto a gente para ficar assistindo Copa do Mundo, o mundo está em derrocada. O mundo quer iludir você. Ah, brasileiro, torcer para a seleção. E enquanto isso, estão querendo roubar a sua alma. Estão querendo tomar a sua mente. Gente, o mundo, enquanto sistema, está querendo lhe cooptar. A cultura está querendo, a agenda cultural e as agendas culturais estão tentando colapsar a sua casa, a sua família. Os sebas estão aí. E você sorrindo igual um besta. Acorda, igreja. Acorda, o mundo está aí. O mundo está aí. A perversidade está no ar. Vamos avançar. O BJ, vai mais ainda, hein? O negócio hoje é traição. Aí o texto fala mais de um episódio aqui que eu tenho asco. Se existe um texto da Bíblia que se eu pudesse eu pulava, era esse. Mas vamos lá, vou ter que ler.
7-13. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto, no qual presa aos seus lombos estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe, a mão esquerda. Assim este o feriu com ela na barriga, e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu, sem que houvesse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abisai perseguiram Seba, filho de Bicri. Mas um dos moços de Joabe parou junto do corpo de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Joabe estava destituído, hein, amados? Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou o manto sobre ele, porque ele viu que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Eu nem quero ficar falando muito, porque eu repito, me dá asco. Joabe toma a frente, amados. A ordem foi para Abisai, irmão de Joabe. Ele que estava ali como comandante. Mas aqui, amados, é emblemático. Em uma pedra grande, em Gibeão. Domingo que vem nós vamos falar sobre Gibeão, os gibeonitas. O que acontece? Uma grande covardia. Joabe, amados, era dono de matar as pessoas por covardia. Matou Abner por covardia. Matou Absalão com covardia. E agora mata Amasa na covardia. Eu chamei esse texto, se eu fosse pregar, Luiz, só nesse texto aqui, nessa porção, a minha mensagem teria como tema o beijo da traição. E eu faria um link com Mateus 26, 47 segundos, quando Judas combina com a turba que vinha com ele, com espadas e porretes. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E o texto prossegue dizendo que Judas chega para Jesus e diz: salve, mestre, e o beijou. E Jesus olha para os olhos de Judas e diz o quê? Gorete, amigo, o que você veio fazer? A traição, amados, é terrível. Joabe, amados, entra na história como um dos personagens mais emblemáticos e problemáticos da história de Samuel, do livro de Samuel, contando o primeiro e o segundo. Porque, Esther, ao mesmo tempo que ele é intensamente leal, ele é completamente descontrolado. Ao passo que ele não quer se tornar rei, ele age como se fosse o seu próprio rei. À medida que ele é extremamente fiel a Davi, ele é essencialmente insubmisso a Davi. Você deve estar pensando, mas pastor, por que Joabe quis matar Amasa? Porque Amasa foi nomeado comandante em seu lugar. Davi não queria lidar com Joabe, porque Joabe não era alguém confiável. Mas o interessante, amados e amadas, é que no fundo, Davi temia Joabe. E aí eu quero fazer uma aplicação aqui muito
perigosa. Eu quero muito pedir a ação de Deus, a sabedoria dele. Eu sei que quem for sensível espiritualmente vai ficar orando por mim. Tem determinadas pessoas que a gente vai ter que lidar a vida toda. Que é só Deus que pode tirá-la do nosso caminho. Davi poderia acabar com Joabe, mandando matar, mas ele não faz isso. Quem conhece a história sabe que o que vai acontecer com Joabe é que mais tarde, está lá registrado no livro de Reis, no capítulo 2, Davi dá uma ordem a Salomão. Você também sabe o que me fez Joabe, a partir do versículo 5 do capítulo 2 de 1 Reis, filho de Zeruia. E o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jéter. Ele os matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz, com idade avançada. Ainda no capítulo 2, a partir do versículo 28, diz que Joabe, por haver seguido Adonias e não Salomão, o rei indicado por Davi, ele vai para o tabernáculo do Senhor, se agarra nas pontas do altar, e Benaia, por ordem de Salomão, o mata. E a ordem de Salomão a Benaia é clara. Capítulo 2, versículo 31. E Salomão ordenou, faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele. Eu não sei contar você, mas eu tremo com isso daqui. Porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todos sempre. Você está comigo quando eu falo que não era para Davi sujar as suas mãos com o sangue de Joabe? Que já estava no plano de Deus, que isso iria acontecer, como aconteceu. Você consegue aí em cima e aqui embaixo entender que existem traidores e traidoras na sua história, no seu entorno, que não é para você colocar mão. Não é para você fazer justiça com as próprias mãos. Espera. Você é em cima? Espera. Deus vai dar livramento. Essa aplicação é muito dura, mas extremamente realista. Entrega para Deus. Ele é o Senhor da sua história.
Por fim, Seba encontra a morte de uma forma inglória. Porque, com todo respeito às minhas irmãs aqui, ele morre amando de uma mulher. Embora o livro de Samuel, tanto o primeiro quanto o segundo, enaltece as mulheres. O livro começa com uma mulher, qual o nome dela? O livro de Samuel começa com uma mulher, qual o nome dela? Ana. Vai falando de outras mulheres ao longo da história. Fala de Abigail, por exemplo. Uma mulher sábia, prudente. Vai falar da mulher sábia de Tecoa. Embora, desculpe, mas a mulher tecoíta para mim era uma vigarista, mas o epíteto, o título é o mesmo, mulher sábia. É porque, deixa eu só abrir um parênteses aqui, olha para mim. Para você não falar, poxa pastor, o senhor falou. É porque no hebraico, a palavra sábio ou sábia vale tanto para astuto, maldoso, é igual Gênesis. Era a serpente de todos os animais o mais astuto, sábio no hebraico. Racan. Vale tanto para a astúcia, quanto para a esperteza, quanto para a sabedoria. O que acontece aqui? A partir do versículo 14. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Beit Maaca. E apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Eu sigo o entendimento pelos comentaristas que Seba era filho de Bicri. E aqui beritas é uma alusão à sua família. Poderia ser traduzido como os bicritas, os beritas, só a família do pai que seguiu a ele. Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel Beit Maaca. E levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Então uma mulher sábia, essa eu deduzo que é sábia mesmo, tá? Gritou de dentro da cidade: escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: você é Joabe? Ele disse: eu sou. Ela lhe disse: ouça as palavras dessa sua serva. Essa é a mulher sábia, porque ela começou com humildade. Sua serva. Joabe respondeu: estou ouvindo. Então ela disse: antigamente se costumava dizer, peçam conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas. Olha, gente. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E das fiéis em Israel. E você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Isso é uma cidade importante. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Ela valoriza o quintal dela. Ela valoriza a gente dela. Então Joabe respondeu: longe, longe de mim, que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Zeba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entreguem-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo e cortar a cabeça de Zeba, filho de Bicri, e jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta. Seba não tocou a trombeta para começar o texto, agora Joabe é que toca. E eles se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real.
Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ahilude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ben-ira, o jairita, era ministro de Davi. Amados, Seba não conseguiu correligionários, aliados. Embora ele seja benjamita, e quem conhece a história sabe que quem era de Benjamim, amados, influente na história de Israel pregressa? Saul. Há quem diga até que Seba poderia ser aparentado com o próprio Saul. Não é evidente no texto. O que é que Seba não conseguiu encontrar apoio e volta para sua cidade em Abel Beit Maaca. E lá, amados, acontece esse episódio lindíssimo envolvendo essa mulher. Olha para mim, queridão e queridona. A gente precisa aprender o seguinte: se o contexto que a gente está vivendo já é de guerra, olha para mim, já é de guerra, guerra velada, guerra nos olhos, não se fala nada, mas há um peso no ar. A pergunta que não quer calar é: Fabiano, por que você não se levanta para ser um pacificador? Ao invés de ficar acirrando o combate, a contenda. O que esta mulher sábia nos ensina, amados, é de que para que ter uma cidade inteira destruída por conta de um homem só? Para que manter, aí eu vou aplicar isso para você, uma família inteira em briga por conta de algo que se tem com uma pessoa só? Vai lá, se humilha, procura resolver a situação como essa mulher fez. Chama Joabe. Quem é Joabe? E ela logo começa o seguinte: olha, ouça as palavras dessa sua serva. Versículo 17. No versículo 19, ela diz, 18, ela diz assim: olha, a nossa cidade é uma cidade de gente sábia. Antigamente se dizia, se quer receber bons conselhos, vai para Abel, a cidade de Abel, Beit Maaca. Existem conversas, existem sinalizações, amados e amadas, que você precisa aprender. Existem atitudes que você precisa tomar. E aí olha para mim, eu não estou pedindo para você arrancar a cabeça de ninguém, não. Mas eu posso trazer esse texto para dizer o seguinte: arranca a cabeça do problema. Aquilo que está debaixo do tapete, limpa você mesmo. Para com essa história de não fui eu que comecei. Vá lá. Essa mulher disse o seguinte: olha, alguém precisa tomar uma atitude, que seja eu. Que seja eu. Um comentarista me chamou a atenção que esse ciclo na vida de Davi começou no capítulo 11 por uma mulher, não é? Betseba, e agora termina com uma pacificação, embora domingo que vem tem mais. E olha para mim, domingo que vem vai ter mais uma mulher que eu vou destacar aqui. O nome dela, você que é solteiro, é recém-casado, excelente nome para uma menina. Rispa é o nome dela. Rispa. Quem vir domingo que vem vai se emocionar comigo. A atitude desta mulher. Amados, olha para mim, por favor. Hoje Débora e eu
assistimos rapidamente um podcast, onde uma jovem, muito bem preparada, citou uma teóloga, uma conselheira, uma escritora, Rosária, muito amiga e conselheira do Christopher Yuan, do nosso livro da IBD. Uma mulher que tem uma vida pregressa no lesbianismo, militante no feminismo. E Mateus, sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte: hoje em dia, com a questão do transgenerismo, pastor, não sei o que é isso. Vem na IBD. Com essa discussão do transgenerismo, isto é, que você pode optar em aceitar ou não o sexo biológico. Então você pode ser um homem em corpo de mulher, uma mulher em corpo de homem. As pautas do feminismo perderam o seu sentido. E aí, Tayane, você que é assídua leitora da Rosária, ela disse o seguinte: o único lugar em que o feminismo ainda é considerado uma pauta é na igreja. O mundo não está nem aí para feminismo mais. Já passou. Porque defende o transgenerismo. Homem quer mulher e mulher quer homem. Se quiser. Eu quero ser o que eu quiser. Eu beijo na boca de homem, beijo na boca de mulher. É o que o mundo diz. Então, exaltar a figura da mulher bíblica, sábia. A mulher sábia, Salomão diz, edifica sua casa. A mulher tola, com as suas próprias mãos, a derruba. Essa mulher sábia salvou uma cidade. Está na hora, e eu aprendo com ela, e quero que você aprenda também, a resolver as questões, amados, em nome da paz. Mesmo que cabeças sejam precipitadas nas muralhas. Repito, não literal, mas questões sejam colocadas para fora do armário, para fora da casa, para fora daquele nicho. Sabe aquela coisa de você ficar naquele cantinho, aquela cozinha perversa que você fala mal de todo mundo, aquele quarto? Sai da cozinha, sai do quarto. Vamos resolver as coisas, gente. E por fim, Zé Costa, para que esse texto aqui sobre os oficiais de Davi? Parece sem sentido. Joabe era comandante, Benai não sei o que, Adorão. Esses nomes todos aqui para quê? Para dizer o seguinte: uma aparente normalidade. É só isso. Aí domingo que vem você vai entender por quê. Aparente normalidade. Às vezes, a gente na igreja é assim. Eu vou falar na igreja e você interpreta e aplica a qualquer lugar. A gente fala o seguinte: não, pastor, a gente precisa realmente buscar um avivamento e tal, mas está tudo funcionando na igreja. Os cultos, as pregações, os líderes de ministério, tudo numa aparente normalidade. Mas os conflitos, as desavenças, as confrontações, olhe para mim. Você só fica feliz com a igreja quando você é ajudado, né? É apaziguado. E quando você é confrontado, aí eu vou para outra igreja. É assim? Ou você vai ser homem e mulher o bastante para encarar e resolver problemas? Mesmo que esses problemas, e aí a mensagem do domingo que vem, não quero ficar repetindo isso, sejam do seu passado, como diria o filminho, num passado tão, tão distante. PJ,
duas aplicações para a gente confrontar o coração mesmo. O negócio é isso. Você sempre terá histórias de pessoas perversas para destacar em sua biografia. Deus permite sim que elas existam. Para quê? Com o propósito de nos tratar. Você acha que você só vai ter amiguinho? Eu acho engraçado os adolescentes aqui, os juniores olhando para mim. Eu tenho muito amiguinho, eu tenho muito amiguinho. Vai ter gente perversa, tem e sempre vai ter. Gente que vai pegar no seu pé, gente que vai tentar lhe tirar do sério. O dia eu peguei o Uber lá em Niterói, e aí o trânsito de Niterói, aquela loucura toda, e um fecha o outro, o motorista falou assim, meu Deus do céu, tem gente que sai de casa dizendo, hoje eu vou apurrinhar a vida de alguém. Não é possível? Tem gente assim. E aí, você vai ficar irritadinho? Vai sair brigando, batendo em todo mundo, sendo machão? Ou vai ficar, postando na internet? Eu não vou ter tempo de falar, mas Paulo, quando termina seu ministério, escreve a segunda carta a Timóteo. No último capítulo, ele fala o seguinte, ninguém foi a meu favor, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Mas ele disse assim, Helder, aprenda isso, que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E também fui libertado da boca do leão. Kelinha, você precisa aprender isso. Eu aprendo com Paulo, o tempo todo eu aprendo com Paulo. Já preguei isso aos pastores e vou pregar minha vida inteira. Tem gente que a gente precisa querer ter perto. João Marcos, traga-mo porque ele é útil. Tem outros que a gente tem que querer longe. Demas me abandonou, amando o presente século. Tem gente... A vida é assim, amados. A vida é assim. Mas Deus não nos abandona. Eu quero terminar a minha vida, amados. Aprove a Deus que não fosse dessa vez em 17 de maio. Me deu mais um tempo. Eu quero terminar a minha vida dizendo o seguinte ao Senhor. Eu quero ser mais apaixonado por Jesus. Eu quero ser mais comprometido com a sua obra. E eu quero ser mais rendido à sua vontade do que eu era no princípio. Eu aprendi isso com um pastor que está lá no sul, chamado Daniel Lima. Foi reitor do PV, foi pastor também lá em Porto Alegre. Porque, gente, não dá para a gente se despedir dessa vida com um coração cheio de ressentimento, não, gente. Entrega para Deus o Joabe e deixa que Salomão cuide dele. Deixa. E aí, por último, muitas vezes nós temos de conviver com opositores, traidores, gente violenta, por mais tempo do que gostaríamos. Mas Deus sempre provê livramento aos seus. Aleluia. Eu quero terminar. Deixa a última tela. Claro, amados, que eu tenho profundas diferenças, ou tinha, porque ela já faleceu, a Ludmila Ferber, em sua teologia. Mas eu sou daqueles que acreditam o seguinte, naquilo que a pessoa compõe e canta, que tem a ver com a verdade das Escrituras, não importa. Porque até o diabo pregando o Evangelho pode ter decisões. E toda a verdade é verdade de Deus, mesmo que dita por homens perversos.
Não é o caso de Ludmila Ferber, falecida em 2022. Mas ela compôs uma música que para mim encerra essa mensagem. E eu fiquei, ao final da mensagem, ecoando a letra. Essa música, Ludmila Ferber disse que compôs no momento em que ela estava bem. Ela estava sentada na mesa do jantar, em um momento de adoração, e essa música surgiu. Ela não estava passando por tribulação, por luta, não. Ela até disse no seu diário: confesso que quando essa música nasceu diante dos meus olhos, eu tive medo, fiquei insegura, estranhando o fato de não estar vivendo naquele momento nada semelhante ao teor dessa mensagem. E aí ela disse, colocou no seu diário: meu Deus, pelo que eu vou passar? E ela disse que sentiu uma dor no peito, bem forte, um temor enorme. Lembra, Vinícius, daquilo que eu falei, da gente não poder prever, né? Era o ano de 2004. 3 anos depois, em 2007, Ludmila começou a passar por provações que a levaram a depender espiritualmente daquilo que ela havia composto, que daqui a pouco eu vou citar trechos da música que alguns já sabem. Nunca pare de lutar. E diz que cada vez que ela cantava essa música diante de multidões, ela estava encorajando a si mesma. A experiência que ela viveu com o Senhor a partir desse tempo se tornou ainda mais poderosa e autêntica quando ela descobriu que estava com câncer. E que lutou com o câncer durante também 3 anos. Ela faleceu em 2022. E aí eu aplico, Roberta, de imediato na sua vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, aí em cima, aí embaixo, e eu falo para mim mesmo. Eu fecho os olhos e fico pregando como se estivesse pregando para mim mesmo. Algo que eu já vivi, estou vivendo. A gente nunca sabe qual luta que a gente tem para travar, porque Deus não avisa. Eu queria que Ele me avisasse. Na piscina, lá no hotel, em Vassouras, Vinícius estava lá nadando igual um peixe. Pastor Léo conversando, a gente batendo o maior papo. Zé Costa estava lá e Edna. Eu queria, amados, que Deus me avisasse: meu servo, vigia, porque essa noite, ao sair do banheiro, do box, meu servo, vigia, bota uma toalha embaixo. Mas Deus não avisa, Gorete. O laudo vem, o diagnóstico vem, a gente não recebe de antemão as notícias. Ludmila escreveu, Madalena, essa canção que é lindíssima. Eu ouço e choro até hoje. O que vem para tentar ferir? O valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.
Jorge, Fernanda, coloque isso na cabeça de vocês. Era para ser esse tempo. No entorno da nossa vida, Adriano, temos de lidar com oposição externa e oposição interna. Lutas, mas Deus sempre envia um providente, livramento, uma mulher sábia que intercede. A sabedoria, amados, que em Jesus é personificada. Paulo vai dizer aos Colossenses, aos Coríntios, Jesus é a sabedoria de Deus. E nos ajuda em tempos de guerra. Nunca pararmos de lutar. Perversidade vem, gente. Desculpe minha expressão meio rasteira. A trairagem vem. Traição, mas eu vou caprichar agora. Trairagem vem. A morte do nosso orgulho vem. Coisas para nos ferir, para nos atingir. Sebas e Joabes. Encrencas e problemas. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu sou quem você precisa. O filho de Davi está nessa noite dizendo para você: não temas. Paulo vai dizer, referindo-se ao filho de Davi, em Filipenses. Ele vai dizer isso para mim e para você. De que a gente tem que confiar, a gente tem que esperar, e a gente tem que crer. Porque aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Levante-se, queridão, queridona, da galeria aqui. Por favor. Essa luta que você está passando não será para a vida toda. Vai cumprir o propósito. E até o dia de Cristo, quando a boa obra, repita comigo, boa obra. Boa obra, gente, né? Vai ficar uma boa obra isso daí. O Senhor tem uma boa obra para fazer. Em meio a isso tudo, esse acidente, a sua luta com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, essa boa obra. E você vai continuar crendo que o filho de Davi é a garantia. O reino de Davi era uma aparente normalidade, porque era o reino humano. Ora, o reino de Deus, Paulo vai dizer aos Romanos, é cheia de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estenda suas mãos assim diante do Senhor e diga: Senhor, eu creio nisso. Eu creio que por mais que eu tenha de lidar com essas perversidades, essas traições, essas mortes,
Muitas vezes eu deixo de lutar para celebrar o luto. Mas eu creio que o Senhor vai agir por meu favor. Ele prometeu. Então cante essa oração final como igreja e vamos nos unir. Tem muita dor aqui. Mas aqui há alguém que também está presente, que está dizendo: vinde a mim, Mateus 11. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não pare de lutar. Jesus é contigo. Cante assim comigo. Vamos lá? Mãos estendidas. O Senhor dizendo: cobre com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Calma está, seguro. Declare a sua segurança no Senhor. Cante. Sabes bem Aleluia. que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ó Deus, diante das perversidades, das traições, das mortes, das lutas e lutos, nós vamos persistir confiando. Decidimos confiar. Segura em ti. Fortaleça a fé do seu irmão, segurando a mão dele agora. Tem alguém aí do seu lado que precisa do seu encorajamento. Diga, persista, meu queridão. Cristo
minha queridona. Aí, ó, não fica sozinho, não. Se o trovão e o mar se erguendo Aleluia. vem, Sobre a tempestade eu vou. Confia, confia, confia. sobre as águas tu também descerás. Deus vai levantar o livramento Descansarei até o dia de Cristo. Mais sorte, igreja, para terminar. se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerás. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, é assim que a gente vai encarar essa semana. É assim que a gente vai olhar para esse texto de 2 Samuel 20, que muitos talvez tenham passado os olhos e tenham dito: poxa vida, qual a mensagem do Evangelho a respeito desse? É Evangelho purinho. Diante das perversidades, traições e mortes e aparentes normalidades, a gente lida como súdito de um reino, de um rei, que disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. De um rei que se fez fraco para que nós pudéssemos hoje estarmos fortes. Usando o texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 8, se fosse pobre para que por meio da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. É assim que a gente vai viver, decidindo confiar, mesmo naquilo que a gente não consegue compreender o porquê, como a Ludmila, a sua serva, enfrentou ao compor uma canção que ela não sabia à época, mas que depois as coisas começaram a se tornar mais claras. Existem revelações que o Senhor nos dá apenas no momento das provações. Ninguém consegue crescer na bonança. É na luta que a gente cresce. O nosso caráter é forjado na adversidade. E nós não vamos fugir da luta. Não vamos ser covardes. Vamos encarar o que tivermos que viver. O que tivermos de passar. Por mais duro e inglório que possa ser. O Senhor é por nós. Isso nos basta. Se assente, queridão e queridona, no nome de Jesus. Ore silenciosamente, com paciência. Eu vou estar à porta para cumprimentá-los assentado ali. Mas eu até quero que você evite de ir lá me cumprimentar se você deu opção à cantina de hoje. Faça um jovem feliz. Participe da cantina de hoje. Boa semana a todos. Que o Senhor lhe abençoe rica e abundantemente.